Olá pessoal, graça e paz, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você possa viver e experimentar a tua salvação em Cristo de uma forma muito abundante, de uma forma muito extraordinária, por cada dia da sua vida, porque nós fomos salvos pela graça e em Cristo Jesus nós fomos libertos das trevas, libertos do pecado, libertos da condenação. Jesus, ele é a tampa do propiciatório, ele nos satisfaz diante de Deus. Jesus nos santifica, Jesus, ele nos ajuda num processo de santificação. E a gente tem falado sobre isso. Temos falado sobre salvação em Cristo Jesus. Temos falado sobre soteriologia, que é um estudo voltado para entendermos um pouco como é que se dá esse processo de salvação na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã, na perspectiva do reino de Deus, voltada para a cruz de Cristo. E eu estou muito feliz porque nós estamos já na 7ª aula e você tem me acompanhado aqui. Eu queria louvar a Deus pela sua vida, por sua paciência, por sua perseverança, mas acima de tudo, pelo seu interesse de querer compreender mais sobre a sua salvação e de poder estar desenvolvendo a sua salvação. Porque desenvolver a salvação também tem a ver com o nosso entendimento, o nosso intelecto, aquilo que nós entendemos sobre ela. Então, a gente tem caminhado durante essas 7 sextas-feiras e a gente estamos agora no tópico falando sobre o desenvolver da salvação. Salvação é algo que nós desenvolvemos também, né? Paulo nos desafia a desenvolver a nossa salvação e a gente viu um pouco sobre isso na sexta-feira passada. Não é que a gente tem a salvação se a gente for certinho, se a gente colocar os mandamentos em prática. Não, não é isso. A salvação ela é garantida, mas a salvação ela pode florescer, ela pode crescer, ela pode expandir através da nossa busca constante em relação a algumas coisas. Então a gente falou sobre o desenvolvimento da salvação e o primeiro tópico foi sobre santificação. Falamos sobre santificação como esse processo gradual, né, onde a gente busca a Deus e quando nós buscamos a Deus, a gente se separa cada vez mais do mundo, a gente se separa cada vez mais do pecado, a gente se separa cada vez mais do velho homem, a gente vai se aproximando de Deus na sua imagem e semelhança, na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa é a ideia de santificação. Nós fomos separados das trevas para a luz. Porém, esse processo de separação ele é contínuo, ele vai acontecendo até o último dia das nossas vidas, ou então até o dia que Jesus vier nos buscar e nós fomos ser arrebatados. E o propósito maior é a gente galgar cada vez mais patamares maiores de experiência com Deus e com semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Então a gente vai falamos sobre santificação semana passada. Se você não assistiu, está aí no canal da igreja, você pode rever essa aula, pode ver novamente, pode compartilhar. E hoje, queridos, ainda falando sobre o desenvolver da salvação, a gente vai falar sobre crescimento espiritual. Convido você a estar conosco a esse processo aí de aprendizado que pode te levar também à santificação e também pode te levar a esse crescimento espiritual. Vamos lá? É isso aí. Ok, queridos, crescimento espiritual, né? Vamos pensar um pouco em imaturidade espiritual, né? Tem uma história que eu queria contar para vocês. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei na igreja, existia uma pessoa da igreja que tinha um filho, e esse filho já tinha certa idade, né? Ainda era criança ainda, eu acho que cerca de uns 7 anos, mas esse filho dela, ele ainda era muito pequeno, ele é muito raquítico. Ele não crescia como as outras crianças cresciam. E, claro, a gente desconfiou que existia algum problema, né? Alguma coisa acontecendo ali nesse processo de crescimento daquela criança, que não estava permitindo que ela crescesse. E eu lembro que essa mãe marcou uma consulta lá nas clínicas e ela não pôde ir e eu fui com o filho dela, né? Eu lembro que eu entrei na sala com o médico analisou ele, examinou, passou alguns exames, tudinho. E o médico falou para ela que encaminhou ela para algumas coisas, né? Por exemplo, ele tinha que tomar alguns medicamentos, algumas vitaminas, né? Ele precisava trabalhar a questão da dieta dele,
a forma como ele estava se alimentando. Mas uma coisa muito interessante que o médico passou foi alguns exercícios, né, que ele precisava fazer, natação, né, e algumas outras coisas. E foi muito notório, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vê o quanto aquela criança ela cresceu, né, diante dessas orientações e diante da prática dessas orientações, que levou ela a expandir muito nesse crescimento de estatura, esse crescimento corporal, fazendo com que tanto ele como a mãe dele ficassem satisfeita com a altura que ele pôde desenvolver. Hoje ele já é adulto, já é pai e já é grande, né? E eu achei muito interessante porque, né, na nossa vida muitas vezes a gente tem esses problemas, né, de crescimento. Porém, existem meios que nos ajudam aí a desenvolver melhor, né, essas questões. Então, pensando então em crescimento espiritual, né, e a espiritualidade ela pode crescer, ela também pode diminuir. Eu trago aí uma pergunta, né? Vamos pensar um pouco. Quais são os sintomas ou os sinais de um crente ou um cristão que não está crescendo espiritualmente? Quais são os sintomas? Em relação àquela criança, a gente viu alguns sintomas, né? Porém, quando a gente pensa no âmbito espiritual, quando a gente pensa num cristão que já é salvo, quais são os sintomas que leva, que a gente pode perceber que não está levando ele a crescer espiritualmente, né? Eu queria trazer para vocês aqui algumas características baseadas em alguns textos, né? Por exemplo, características de imaturidade, né? Falta de crescimento espiritual, também podemos chamar de imaturidade espiritual. E a Bíblia vai falar um pouco sobre isso. Por exemplo, aí, Hebreus, né, capítulo 5, versículo 11 e 13, vai falar que uma das características de imaturidade, de falta de crescimento da parte de um cristão é o desconhecimento da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês esse texto. É importante a gente ler esse texto aqui. Hebreus capítulo 5, versículo aí 11 e 13, vai dizer o seguinte: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. A palavra daqui do autor para essa igreja. Versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. É uma constatação desse autor para esse grupo de cristãos que, na perspectiva dele, eles já deveriam, pela bagagem que já tinham, pela caminhada, pelo tempo, já deveriam ser mestres, ou seja, já deveriam estar ensinando outras pessoas, já deviam estar sendo referência para as outras pessoas, porém, essas pessoas não são mestres porque elas precisam de alguém, né, para poder ensinar novamente aquilo que ele já foi ensinado há muito tempo atrás, ensinar os princípios da palavra de Deus. Imagina a minha pessoa chegar a uma situação de comodidade na igreja, na minha vida cristã, de eu ser preciso, né, sentar com alguém da igreja para essa pessoa fazer vida frutífera comigo, né? Se isso chegar, é porque eu fracassei no meu crescimento espiritual e eu preciso, se isso chegar, se Deus, espero que não, mas se isso chegar, eu preciso ter muita humildade de reconhecer que eu preciso rever os elementos principais da palavra de Deus, né? No versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência de ensino da justiça. Gente, não tem problema nenhum um cristão beber leite. E a expressão aqui beber leite é conhecer os princípios basilares da palavra de Deus. Não tem nenhum problema, a não ser que ela seja nova convertida. Todos nós bebemos leite espiritual. Todos nós fizemos vida frutífera. Todos nós precisamos aprender um dia sobre quem é Deus, sobre João 3,16, todos nós precisamos, de alguma forma, memorizar alguns versículos importantes. Um dia a gente fez isso. Porém, voltar a esquecer dessas coisas e precisar disso é um sinal de imaturidade espiritual, né? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça, mas o alimento sólido
é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É interessante que a gente tem na nossa vida cristã pessoas, né, com pouca idade de convertidos, mas que já conseguem se alimentar de comidas sólidas. Por exemplo, aqui mesmo, né, nessa aula, nós temos novos convertidos. Né? Nós temos pessoas que têm 1 ano de convertido, 2 anos de convertido, 3 anos, mas que já está aqui, ó, devorando, se alimentando da palavra de Deus, entendendo e compreendendo tudo isso que a gente tem falado aqui. Então são pessoas que, olha, eu não preciso mais de leite, eu não sou mais criança, eu quero crescer, eu quero chegar à juventude, eu quero desenvolver. Mas infelizmente, ao mesmo tempo, a gente encontra pessoas aqui nessa aula, pessoas com 10 anos de convertida, com 15 anos de convertido, que vê esses assuntos, vê esses temas e não compreende. Não sabe o que é a graça de Deus, não sabe o que é a justiça de Deus, não sabe como explicar o processo de salvação dela para alguém que não conhece Jesus, porque de alguma forma ficaram igual a essa pessoa aqui de cima, né? Cresceram, mas ficaram no berço tomando leitinho e precisando de pessoas para cuidar dela. Infelizmente acontece isso. Então, uma das características é o desconhecimento da palavra de Deus. E a minha pergunta para você é: qual é a tua bagagem da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus? Obviamente, eu não estou falando, gente, de conhecer por conhecer. Eu estou falando de um conhecimento que leva a uma prática, que leva a uma sabedoria. É um conhecimento que nos leva a uma estabilidade e a uma ousadia, como diz Pedro, de poder falar para as pessoas sem temor, sem vergonha. E falar com propriedade aquilo que a gente entende sobre Deus, aquilo que a gente entende sobre a palavra de Deus, aquilo que a gente entende sobre as nossas experiências com Deus. Porém, tem gente que ainda está vivendo essa imaturidade, essas pessoas não crescem nunca. Então, uma das características é isso, a falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas não lêem a palavra de Deus, as pessoas não estudam a palavra de Deus, as pessoas não fazem parte do CTB, as pessoas não estão nem aí para nada. Gasta tempo com Netflix, com novela, gasta tempo com conversa no WhatsApp, mas não gasta 10 minutos para compreender o que significa um versículo da palavra de Deus. E é interessante que o autor vai trazer a palavra criança, né? Como sendo esse tipo de pessoa imatura que precisa ainda tomar leite porque não desenvolveu. Essa palavra criança ainda vai continuar aparecendo durante essas análises aqui. Por exemplo, outra aí é Efésios 4, versículo 14, que fala sobre instabilidade doutrinária, aceitação fácil de qualquer ideia. É claro, se você não tem um conhecimento bom da palavra de Deus, você se tornará presa fácil para qualquer tipo de vento doutrinário, qualquer tipo de heresia, né? Qualquer tipo de ideia vai te levar. Né? Efésios 4, versículo 14, diz o seguinte: o propósito, né? Ele fala um pouco antes, falando sobre a questão de chegar à maturidade, e o propósito é que não sejamos mais como crianças. Mais uma vez a palavra criança aparecendo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, que são levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Gente, no Brasil nós estamos cheios de pessoas, cheios de cristãos que estão assim, ó, sendo levados de um lado por outro, por qualquer tipo de movimento, sabe? É a moda, o modismo agora é o pastor tal, vamos para lá, corre para lá. Não, a moda agora é o louvor tal, então vamos para cá, vamos louvar aqui. A moda é a igreja tal, vamos para lá e vamos. E essas pessoas não conseguem criar raízes. Essas pessoas não conseguem engatinhar, não conseguem tomar os primeiros passos, não conseguem falar as primeiras falas, não conseguem pensar bem, não conseguem desenvolver, porque estão sendo influenciadas por todo o vento de doutrina, são como uma folha seca que é levada pelo vento para lá e para cá, sem nenhum tipo de convicção, sem nenhum tipo de estabilidade, sem nenhum tipo de certeza daquilo que elas querem. Então, essa ideia de imaturidade, de criança, é muito forte.
E você que é uma dessas pessoas que agora está na igreja, depois está em outra, depois está em outra, não se esqueça, isso pode ser um sinal muito forte de imaturidade espiritual. Tá certo? Então a segunda característica é essa, instabilidade doutrinária. E a terceira característica está aí em 1 Coríntios, né? A 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e versículo 3, é seguir pessoas, né? Seguir pessoas, seguir um partidarismo, dependência extrema de alguém, né? 3 do 1 ao 13, né? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha que palavra forte de Paulo. Paulo queria muito chegar até a igreja de Coríntios e conversar com elas assim, ó, aquela conversa, né? Face a face, aquela conversa cabeça, aquela conversa madura. Mas Paulo, quando chega, percebe que a igreja era imatura, a igreja era criança, a igreja ainda era carnal, vivendo um sintoma de carnalidade. E Paulo disse, eu queria conversar com vocês como espirituais, mas infelizmente, né, vocês estão carnais. Ele diz, dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou dando leite para vocês, porque vocês não estão em condições de receber carne. Vocês não estão em condições de comer feijoada, de comer um churrasco. Qual é a razão por causa disso? Ele vai falar no versículo 3. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha aí, partidarismo, inveja, né? Carnalidade. Versículo 4 vai dizer, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou então eu sou de Apolo, não estão sendo vocês mundanos? Olha, né? Confronto forte da parte de Paulo. Obviamente, gente, a dependência de pessoas, ela é saudável em uma etapa da vida cristã. A gente aprendeu sobre isso muitas vezes nos cursos de discipulado que Bona dá, né, na integração. Existe uma fase da vida cristã que nós dependemos de pessoas. Dependemos de pessoas para aprender, dependemos de pessoas para ter uma referência, né, dependemos de pessoas para nos aconselhar, etc, etc. Mas a gente sabe que no processo de discipulado, a imaturidade, ela leva, a maturidade ela leva ao rompimento, à emancipação desse discípulo, do seu discipulador, não no sentido literal e completo, né, mas é uma emancipação onde ele já pode desenvolver algumas coisas, obviamente, ainda com todo respeito, ainda com toda consideração, ainda com todos os conselhos que ele tem ainda, né, do seu discipulador. Mas um cara que fica o tempo todo dependendo de pessoas para ser fiel a Deus, dependendo de pessoas para estudar a palavra de Deus, dependendo de pessoas, né, para poder ir para a igreja, dependendo de pessoas para poder ficar bem com as outras pessoas, e isso é 1 ano de convertido, isso é 2, isso é 3, isso é 4, e 30 anos de convertido, meu irmão, você está com problema de crescimento espiritual, você está sofrendo de raquitismo espiritual, e mais forte ainda, Paulo está dizendo que você está vivendo na carnalidade. E isso é uma coisa muito séria e a gente precisa trabalhar um pouco isso. Então, aí a gente começa falando sobre essas características e vamos pensar agora adiante, né, como é que a gente pode vencer isso, né, e quais são alguns remédios, né, quais são as boas indicações para a gente vencer isso. Vamos trabalhar um pouco a ideia da disciplina espiritual. Ok? Áreas que precisamos crescer. Quais são as áreas que nós precisamos crescer de acordo com a Bíblia? Por exemplo, aí, né, Efésios é um texto muito importante que a gente precisa analisar um pouco. Efésios, capítulo 4, versículo 15, né, vai dizer que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo.
Paulo vai nos exortar a crescer em tudo, sobretudo no amor, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, que tudo é isso? A ideia aqui é que precisamos crescer em tudo. Que tudo é esse que Paulo está se referindo para a gente. Então aqui eu vou elencar, algumas coisas que a gente precisa crescer. E essas coisas, muitas delas a gente já falou aqui nessas aulas de teologia básica da salvação. Então aí, primeiro a gente precisa crescer na fé. E eu não vou ler os versículos, porque eu quero deixar isso como tarefa para vocês. Analise os versículos. A gente precisa crescer na fé. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. A gente já falou sobre isso. Então a gente precisa colocar a nossa fé numa academia, de forma que ela venha a criar musculatura, de forma que ela venha a se fortalecer cada vez mais. Entendendo que a fé, ela não é contrária à razão, como a gente já falou. Entendendo que ter dúvidas, muitas vezes, não é pecado. Porém, ter dúvida também pode ser pecado. A dúvida pode ser uma doença da fé. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. A gente precisa trabalhar nossas emoções para a gente não ser engolido, a nossa fé não ser engolida pelas emoções, mas a gente ter cada vez mais convicção pela palavra de Deus, através das nossas experiências com Deus, de devocional, experimentar as coisas boas e agradáveis de Deus, para que a nossa fé seja uma fé inabalável. Então precisamos crescer na fé, para que nós possamos ter uma estatura maior de maturidade espiritual. Ok? Segundo, crescer no amor. Gente, tudo passará, menos o amor. Eu acho que o elemento mais importante do Evangelho é o amor. E a igreja de Tessalonicenses foi uma igreja onde Paulo elogiou, e bateu palma pelo exemplo de amor que aquela igreja tinha de uns para com os outros e para com os de fora. Deus, ele é amor. E Deus nos amou de uma forma extraordinária, ao ponto de se dar-se a si mesmo e dar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Jesus disse que conhecereis os meus discípulos pelo amor, quando amares uns aos outros. Então, gente, o nosso amor precisa crescer cada vez mais. Precisamos ser completo nesse amor incondicional, nesse amor ágape, nesse amor que se doa. As pessoas precisam sentir e precisam ver o amor de Deus sendo manifestado através de nós na vida delas. Isso vai ser impactante. Então, uma igreja que não vive o amor não é a igreja evangélica. Não é a igreja que vive o evangelho, porque o evangelho também é a mensagem de um amor que vem para nós e que precisa ir para outras pessoas. Depois, crescer na graça. Eu acho que domingo agora a Bona falou sobre isso de uma forma muito fantástica lá, usando o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça de Deus é o que nos mantém em pé. A graça de Deus é que nos mantém fortalecida. É essa graça que nos mantém dentro desse âmbito de salvação eterna em Cristo Jesus. E é dessa graça que nós precisamos todos os dias. Então, fortifica-te na graça. Cresça nessa graça. Tome posse dessa graça. Vivencie essa graça cada vez mais na tua vida. E essa graça a gente pode substituir ela com outro sinônimo chamado Jesus Cristo. Precisamos crescer também no conhecimento e na doutrina. Já falamos sobre isso. Gente, a obrigação de estudar a Bíblia, de estudar livros, de ler, de entender as aplicações do texto, que é o que o autor falou. Isso não é só de nós que somos professores, somos pastores, somos teólogos. Isso é uma obrigação de todo cristão. Todo cristão. Paulo vai falar lá em Timóteo que a gente precisa manejar bem a palavra da verdade para que a gente não se envergonhe diante das pessoas. Pedro vai falar também que a gente precisa ter ousadia, intrepidez de falar a palavra de Deus, estar preparado. Estejam preparados para falar com ousadia. E como é que a gente se prepara para falar com ousadia sobre as Escrituras? Estudando as Escrituras.
E a gente está repleto de livros. Aqui mesmo é feito um monte de livros que nos ajuda a entender mais sobre essa palavra que é eterna, ela é histórica, ela é cultural e se aplica para nós hoje. A gente precisa manejar essa palavra e fazer com que essa palavra chegue para as pessoas de uma forma compreensível, que as pessoas entendam, né, sobre o Evangelho de Deus. Então, esse conhecimento vai trazer para nós uma estabilidade, uma maturidade, um crescimento espiritual. Amém? E por último aí, crescer em Cristo. Né? Jesus, ele é tudo para nós. Né? E eu cresço em Cristo quando eu permaneço em Cristo. Eu cresço em Cristo quando eu me rendo a Cristo todos os dias. Eu cresço em Cristo quando eu me relaciono com Cristo, quando eu faço a vontade de Cristo, quando eu vivo na presença dentro desse Cristo. E a gente precisa crescer nessa perspectiva também, crescer em Cristo. Então são aí esses elementos, né, essas áreas que nós precisamos crescer como cristãos. Amém? Ponto 3, vamos falar sobre disciplinas espirituais. Né? Falando sobre disciplinas espirituais, a gente precisa entender uma coisa sobre crescimento também. Não somos nós que produzimos o crescimento. Não somos nós. Por mais que a gente faça, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente estude a palavra, por mais que a gente faça devocional, por mais que a gente faça jejum, se acorde de madrugada, não somos nós que produzimos o crescimento. Quem produz o crescimento é Deus. Somente Ele. Por isso que o crescimento espiritual também é um ato de graça para conosco. Né? É como, por exemplo, um agricultor. Eu coloquei aqui a imagem aqui, né, da árvorezinha, da plantazinha. É como um agricultor. O agricultor ele joga a semente, né, mas o agricultor não tem poder para a semente crescer. Nenhum agricultor. Ele tem poder para fazer a semente crescer. Ele depende de algo externo para que aquela semente brote e cresça e dê os frutos. Agora o agricultor ele vai trabalhar, ele vai adubar, né, fazer tudo da melhor forma, ele vai colocar água, né, ele vai afastar os bichos do lugar. Então, da mesma forma, é a nossa responsabilidade nesse processo de crescimento fazermos isso conosco. Né? Porém, quando a gente faz isso conosco, né, Deus vem e Ele vai agir. Né? Porém, por isso que a gente está dizendo aqui que o crescimento, quem dá não somos nós, vem da parte de Deus. Né? E os teólogos eles vão analisar um pouco sobre como é que a gente aduba, como é que a gente trabalha, né, como agricultor para que a semente e a terra esteja propícia para que Deus ele faça ela crescer. Então os teólogos vão chamar esse processo aí de disciplinas espirituais. Né? E alguns outros teólogos vão falar meios de graça, mas a maioria vão falar sobre disciplinas espirituais, né, que a gente pode ver, são várias disciplinas espirituais que eu queria trazer para vocês aqui. Então, por exemplo, tem um texto aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, né, que é exatamente o texto onde vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 12, né, desenvolvei a vossa salvação. E logo no versículo 13 ele vai dizer o seguinte, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o efetuar. Ou seja, não somos nós. É Deus que opera isso, esse desenvolvimento na gente. Então, quais são essas disciplinas espirituais que a gente pode lançar mão dela para a gente preparar bem a terra, para preparar bem a semente, para que Deus faça crescer? Eu trouxe aqui uma lista dessas disciplinas. E sobre essa lista, eu queria indicar esse livro, que é o livro exatamente que fala sobre a prática das disciplinas espirituais no processo de crescimento cristão, né, que é o livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina. Esse aqui ela é uma capa mais antiga, hoje tem uma capa mais atualizada, que você pode ver, mas para mim é um dos melhores livros que fala sobre disciplinas espirituais e que me abençoou muito, também pode muito abençoar você e eu encorajo você a ler e ter esse livro na sua vida, né, na sua casa, para que você possa sempre estar voltando. E nesse livro, o autor ele vai falar sobre quais são as disciplinas espirituais que a gente precisa estar praticando cada vez mais para a gente estar crescendo espiritualmente. Então ele vai falar sobre estudo, né, que é a doutrina, né, doutrinar a minha concentração, doutrinar a minha mente,
né? É interessante que antes de me converter eu tive contato com várias coisas impuras, imundas, podres, que ficaram na minha memória, né? E à medida que eu vou estudando a palavra de Deus, que eu me entrego a vida a Jesus e que eu vou aprendendo, eu vou eliminando essas coisas da minha mente e vou ocupando ela com coisas boas, que é a ideia do Filipenses 4:8. Então, a ideia de estudo é uma disciplina, né? A gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa estar envolvido na igreja, no momento de CTB, a gente precisa estar estudando a palavra de Deus. Outra disciplina é meditação, que é uma coisa muito difícil para nós, né, ocidentais, mas é uma coisa fundamental, né, porque a meditação ela purifica a nossa mente, ela refrigera a nossa mente, né, ela nos dá uma capacidade de sermos mais propícios para ouvir mais a Deus, para ouvir mais as pessoas também, para ouvir mais a gente mesmo, né, porque no processo de meditação a gente consegue fazer isso, né. Inclusive, processo de meditação da própria palavra que a gente está estudando. Outra disciplina espiritual é oração, essa eu não preciso nem falar, porque se a sua vida não tem oração, não tem Bíblia, você não cresce, né? E a oração alimenta o meu coração. Outro, jejum, que pode ser de comida, né? Ou pode ser de qualquer outro tipo de sacrifício meu, de abstinência minha, para que eu possa me dedicar mais às coisas de Deus, é um momento mais de oração. Então, o jejum. A ideia do serviço, né? Jejum doutrina os meus desejos. O serviço, né? Me torna humilde. Gente, Jesus, ele serviu, e a gente precisa servir. E como é que você tem servido no reino de Deus? Como é que você tem servido, por exemplo, na igreja? Em que você tem servido? A gente está passando por uma reforma agora, a gente está lá trabalhando, e poucas pessoas têm chegado para servir, porque o ato de servir é um ato de humildade, né? Não é só, eu estou falando só a igreja, mas você pode servir em qualquer lugar, você pode servir uma pessoa que está numa rua precisando, você pode servir em algum orfanato, ou coisa parecida, mas é importante a gente praticar essa disciplina espiritual do serviço, porque nos remota a pessoa de Cristo. Celebração, né? Doutrina minha língua, então a gente celebrar junto com os irmãos, estar no culto, louvando a Deus, né? Outra disciplina é a simplicidade, vida simples, que me liberta do materialismo, é a gente viver uma vida calma, não calma, mas uma vida que a gente possa desfrutar das coisas de Deus, possa desfrutar da nossa família, possa desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, né? De forma que eu possa ter saúde diante desse desfrutar. Então, às vezes, é importante a gente parar com algumas buscas desnecessárias e ir para o mais simples, ir para uma vida de simplicidade, tirar férias, curtir alguns feriadões, né? Viajar um pouco, fazer coisas às vezes simples com o filho, com a esposa, como por exemplo ir para um zoológico, comer pipoca, né? São coisas simples que Jesus fez e que é importante que a gente faça também. Solitude, né? Que quebra a minha dependência de pessoas. A gente quer estar muito junto de pessoas, a gente quer estar sempre ouvindo. A gente às vezes está viciado em barulho, viciado em carro, viciado em WhatsApp, ou viciado em vídeos. E às vezes é preciso a gente parar um pouco e a gente ir para um lugar silencioso e ouvir a voz de Deus e talvez até ouvir o nada, ouvir o silêncio. E a ideia de confissão é outra disciplina espiritual que é importantíssimo para nós, confessar os nossos pecados para que haja cura para a nossa alma, ok? Então, são disciplinas que eu queria encorajar vocês a estar repensando, talvez colocando em prática novamente, e lembrando aqui de vocês estarem vendo esse livro, Celebração da Disciplina de Richard Foster. Amém? Ok, ideias erradas sobre santificação. Eu quero dar uma acelerada aqui por conta do tempo, e a gente vai estar concluindo aqui, falando sobre algumas ideias erradas sobre santificação. A primeira ideia errada é o perfeccionismo. E o que é que diz essa ideia do perfeccionismo? Diz o seguinte: a ideia desta heresia é que se Deus mandou, é porque devemos viver sem pecado e fazer tudo o que Ele ordena na sua palavra. Né? Por exemplo, aí Mateus capítulo 5, versículo 48, vai falar exatamente sobre isso. Né? E quando a gente vai ler a palavra de forma literal,
E isso pode trazer aí talvez problemas para nós, porque Mateus 5,48 vai dizer o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, como é que eu posso ser perfeito igual a Deus? Será que é isso que o texto está falando? Né? Obviamente não, gente. O texto está falando sobre, por exemplo, anteriormente, ao Sermão do Monte, está falando sobre amor aos inimigos. Amar os inimigos. Jesus está falando sobre não se vingar. Né? Jesus está falando sobre ajudar os necessitados. Então, perfeição para Deus é a gente fazer essas coisas que a gente quer que a gente faça para o próximo. Perfeição para Deus, a gente vai ver agora, é a ideia da gente ser maduro e chegar a um patamar de completude daquilo que Ele quer e Ele deseja para a nossa vida. Né? Então, a ideia dessa heresia é que, como eu falei, né, a Bíblia nos ordena, sim, que sejamos perfeitos. Mas a ideia dessa perfeição, dessa palavra, não é sem pecado nenhum, mas significa ser íntegro, ser maduro, ser adulto. É a ideia do texto lá de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e ao versículo 15, quando ele fala lá, né, a medida da estatura exata de Cristo. Deixa eu ler aqui esse texto aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11. 4, 11 ao 15, né, quando ele fala aqui o seguinte, no versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a medida da plenitude de Cristo é exatamente essa perfeição que Deus quer para nós. É a gente ser íntegro, ser inteiro nesse sentido. Então, essa doutrina, ela é complicada porque tem muita gente que acredita nisso. Inclusive, é muito interessante porque o apóstolo Paulo, muitas vezes ele vai dizer, né, que, por exemplo, ele vai dizer que não é perfeito, né, e ao mesmo tempo Paulo vai dizer assim, olha, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Então, como é isso? Paulo entendia muito bem essa questão da perfeição. Paulo entendia muito bem que ele nunca poderia ser perfeito no sentido literal, mas no sentido de estatura plena de Cristo, ele sabia que ele estava chegando, por isso que ele se torna uma referência para as pessoas e ele encoraja as pessoas a segui-lo. Porém, essa doutrina herética, ela classifica os crentes em duas formas, que são um grande perigo. Por exemplo, ele vai classificar os crentes, por exemplo, os espirituais e os carnais. Né? Os que acham, os que colocaram na cabeça que são perfeitos, vão sempre agir como espirituais. Enquanto isso, no outro lado, nós temos os frustrados, aqueles que sabem que não vencem alguns pecados, aqueles que sabem que a sua mente não para de pecar. Essas pessoas vão ser consideradas como carnais e elas vão se frustrar, porque elas vão olhar para a pessoa do lado, vão olhar para o estereotipo da pessoa do lado, elas vão olhar para a declaração da pessoa do lado, que elas são perfeitas, e elas vão se frustrar na vida cristã, né, por não entender, né, o que significa ser perfeito, assim como o Pai é perfeito. Então essa doutrina herética vai fazer isso. Vai classificar também um grupo de os perfeitos e outro dos imperfeitos. Né? Eu sou desse grupo aqui, tá bom? Eu sou do grupo aqui dos carnais, eu sou do grupo dos imperfeitos. Né? Agora, em Cristo Jesus, né, eu busco a minha santidade, eu busco ser santo. E também vai trabalhar essa questão desse grupo, né, os cheios do Espírito Santo e os não cheios do Espírito Santo. Eu lembro quando eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular e eu olhava para aquelas pessoas nos cultos falando em línguas, né, e colocando a mão na cabeça das outras pessoas, e como me sentia pecador, como me sentia fragilizado porque eu não sabia falar em línguas, né, eu não ouvia Deus falar comigo daquela forma, e isso trazia muita frustração para mim. Então tem muita igreja assim, né, onde as pessoas, existe a ala dos perfeitos e as alas dos carnais, dos imperfeitos, os que não são cheios do Espírito Santo, né? É aquela ideia de que uns são e outros não, né? Infelizmente a gente tem vivido isso em algumas igrejas. Então a primeira ideia errada sobre santificação é essa, é que a santificação tem que te levar à perfeição plena, absoluta, né? Literal, não é isso. A santificação te leva a uma maturidade, a uma integridade, a estatura plena em Cristo Jesus. Essa é a ideia, né? Quando as pessoas começarem a olhar para você
e começar a ver Cristo em você, né, é quando você chegou a uma perfeição, né? Alguém uma vez falou sobre seus pais, né, o seguinte, foi a filha disse o seguinte: eu só acredito que meus pais são pecadores porque a Bíblia ela diz que todos pecaram. Porque se não fosse isso, eu seria capaz de afirmar que meus pais não têm pecado. Ou seja, os pais dessa menina chegou a uma plenitude, né? Chegou a uma medida plena em Cristo Jesus, sendo eles capazes de viver de uma forma tão irrepreensível, para até a sua filha que vivia com eles, morava com eles, ao ponto dela não perceber pecado na vida deles. Esse é meu alvo, esse é o meu desejo, o meu anseio, e também para você também, ok? Então a primeira ideia errada é essa. Vamos para a segunda? A segunda ideia errada é que a santificação coloca a santificação como uma experiência definitiva após a conversão. E semana passada a gente falou, e eu fiz até uma comparação do que é santificação e justificação, e colocando a ideia de cada um. E a gente viu que santificação não é algo definitivo. Santificação, ele é um processo, um processo. Então, as pessoas, elas dizem que, por exemplo, dizem que tiveram uma experiência de perfeição ou santificação máxima, né? Então as pessoas colocam isso na cabeça. Então, assim, existe sim algumas experiências positivas, né, que acontecem em alguns cristãos. Por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver algumas experiências bíblicas, como por exemplo a de Jó. Jó, que era um homem íntegro, era um homem que buscava a Deus, mas mesmo assim Jó passou por uma experiência difícil de provação e dificuldade, e no final Jó ele teve uma experiência muito maior com Deus, né? Ele disse, olha, eu te conhecia só de falar, te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço por andar contigo, te ver do meu lado. Então isso foi uma experiência fantástica para Jó. A gente também tem aí, por exemplo, alguns textos, por exemplo, o texto de Efésios capítulo 3, versículo 16 e 19, Paulo ele ora para que a igreja ela passasse por um avivamento, né? Paulo diz aqui, versículo 16, versículo 19, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, meu querido, a gente passar por isso aqui é um processo de avivamento fenomenal nas nossas vidas. E a alguns momentos da vida cristã a gente chega a esses picos de avivamento, de coisas que transformam nossas vidas, que a gente não pode confundir, porque isso não é santificação plena. Isso não é, né, experiência perfeita de santificação. Mas como é que a gente pode explicar isso? Por exemplo, algumas possíveis explicações. Como é que a gente pode explicar? Eu lembro de algumas pessoas, por exemplo, na nossa igreja, eu não vou falar o nome, né? Mas eu lembro de pessoas que viviam uma vida bem medíocre mesmo, né? Bem, né? Assim, a desejar mesmo. Porém, algumas coisas aconteceram com essas pessoas que elas viveram um avivamento fantástico e mudaram completamente. Passaram a amar mais a igreja, passaram a amar mais a Jesus, passaram a ler mais a Bíblia. Então, como é que a gente explica isso? Então, tem algumas possíveis explicações. A primeira é uma experiência de conversão. E isso pode acontecer. Né? Quando eu estudei no Palavra da Vida em 2001, eu lembro que tinha uma missionária lá, na verdade era estagiária, né? Ela era aluna que se tornou estagiária, mas era cristã desde pequena, desde novinha. E naquele ano que eu estava lá, quando ela já era estagiária, ela passou por uma crise muito grande, porque ela entendeu que ela não era convertida. E logo depois ela veio se converter e isso trouxe para ela uma sensação de espiritualidade muito forte, gente. Às vezes a gente está vivendo nossa vida achando que estamos com Deus, mas a gente não está com Deus. De repente a gente se converte. De repente o Espírito Santo toca o nosso coração e a gente desperta e a gente acha que aquilo foi, sei lá, um segundo
poder do Espírito Santo ou coisa parecida, mas não, às vezes é uma experiência de conversão que as pessoas tiveram. Outra explicação pode ser um tipo de consagração, né? Ou tipo de... É isso mesmo, a ideia aqui deixa eu ver, a ideia de consagração, então uma reconsagração, né? Uma espécie de, por exemplo, arrependimento profundo e uma retomada ao primeiro amor, né? Às vezes a gente está, como eu falei logo antes, a experiência de um rapaz da igreja, às vezes a gente está na nossa caminhada cristã e a gente está nessa vidinha, né, mais ou menos, e de repente a gente escuta uma palavra, a gente lê um texto, e o Espírito Santo leva a gente a um arrependimento tão profundo, que a gente volta ao primeiro amor e a gente começa a viver de uma forma que as pessoas olham para a gente e dizem assim, poxa, eu não estou reconhecendo fulano de tal, como ele está diferente, como ele está mais espiritual, como ele está mais amável, né? Como ele está mais buscando a Deus, e às vezes é isso, uma reconsagração, né? Uma volta novamente, é um toque do Espírito Santo no coração do homem para que o homem possa viver com toda a sua força para Deus. Uma outra explicação é quando nós percebemos uma doutrina e nós apropriamos dela, fazendo-se assim eficaz em nossas vidas. Por exemplo, quando Jesus diz, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Gente, esse versículo aqui é um versículo poderoso. Poderoso. A gente lê esse versículo já umas 500 vezes. Mas vai ter um momento nas nossas vidas que a gente vai ler esse versículo e ele vai tocar na vida da gente de uma forma tão especial. E a gente vai se apropriar desse versículo de uma forma tão fantástica que isso vai transformar nossas vidas. E aqui é só um exemplo desse versículo, como pode ser qualquer outro versículo, que às vezes a gente lê e não passa despercebido. Mas em um momento específico a gente vai estar numa situação específica, a gente vai estar emocionalmente assim, assado, e o Espírito Santo vai usar aquela palavra para trazer a uma experiência em nós fantástica, de forma que a gente vai mudar. A gente vai mudar. E para algumas pessoas, para algumas igrejas, né, elas vão chegar à conclusão errônea de que isso foi uma experiência de perfeição na santificação, né? Uma experiência definitiva de santificação depois da conversão. Isso não existe porque conversão ele é um processo. Então tem algumas coisas aqui que a gente precisa ver. Pelo menos 3 perigos que esta heresia pode trazer para a igreja. 3 perigos. A primeira é fazer dessa experiência que foi uma bênção para mim, um padrão para todos os outros crentes. Isso a gente vê aí o tempo todo, né? Alguém teve uma experiência com Deus marcante e aquela experiência agora tem que ser uma doutrina, tem que ser um padrão. Então só vai fazer parte da classe dos ungidos quem participar daquela experiência, né? É como, por exemplo, o dom de língua, né? Então você só é visto de uma forma diferente por algumas igrejas se você falou em língua, se você foi batizado do Espírito Santo, se você passou por aquela experiência. Então isso é um perigo muito grande. Aquilo que Deus faz comigo, a experiência que eu tenho com Deus, ela é única. Ela é minha. Eu não posso fazer disso um padrão para outras pessoas. Obviamente eu posso encorajar qualquer pessoa a buscar também essa experiência com Deus, a sua experiência com Deus, mas nunca fazer da minha um padrão, porque não é assim que a gente trabalha, não é assim que Deus trabalha. Ok? Outro perigo é criar 2 classes de crentes, como eu já falei já, né? Os que conhecem as verdades e têm a bênção, e os que não têm essa verdade, né? Isso trará um tipo de orgulho de uma classe e vai trazer também humilhação para outra classe, provocando assim até mesmo uma divisão dentro da igreja. Gente, já teve muita divisão da igreja. E, gente, olha, existe muita gente frustrada com o evangelho, existe muita gente frustrada com a igreja, existe muita gente frustrada com o cristão por conta disso. Porque se frustraram, porque foram humilhados. Talvez porque não conseguiram viver aquilo que as outras pessoas quiseram que eles vivessem, né? Porque não conseguiram viver um patamar que aquelas pessoas quiseram. E essas pessoas que viveram, entre aspas, isso, humilharam, exporam, criticaram e julgaram essas pessoas, de forma que essas pessoas hoje, infelizmente, não querem conversa com a igreja. E muitas dessas são esses cristãos que são sem igrejas, porque foram frustrados. Então esse é um perigo. E outro perigo aí é achar que já é perfeito e assim provocar frustração para os que no momento não conseguem vencer algum pecado, por exemplo, né? Então é muito danoso você chegar assim, eu não peco, né? Cara, se você falar isso, meu amigo, você já pecou, a gente sabe disso. Mas tem gente que tem isso, né? Tem gente que pensa isso, inclusive existem religiões que trabalham nessa perspectiva, como por exemplo o catolicismo, que diz que o Papa ele é
infalível e todos nós somos pecadores, né? Ok? E a terceira, terceira heresia aí que a gente pode falar é colocar a ideia do processo de crescimento espiritual, santificação, como revestimento de poder, né? Aí Atos 1:8, e recebereis o Espírito Santo de Deus quando descer sobre vós, recebereis o poder de Deus, né? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse tipo de poder do Espírito Santo, ou os dons carismáticos, não tem nenhuma ligação direta com a santificação, né? Então, por exemplo, a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios ela tinha todos os dons, mas o que lhe faltava para a igreja? Faltava pureza, faltava amor mútuo, faltava a santificação de forma geral, né? Até porque Deus ele pode até usar um descrente para fazer esses milagres, não é? Então, o dom, né, do Espírito Santo é um presente que Deus dá, né? E não uma recompensa pela tua vida de consagração, de santificação, né? Eu lembro de Romildo, né? Perdão aqui que eu não falei com ele, mas eu lembro que Romildo, quando era da outra igreja, né, há muitos anos atrás, né, ele dizia que ele tinha os 13 dons, né, que é porque Paulo diz, e Paulo tinha. E Romildo vivia uma vida mais ou menos como cristão, né? Isso só mostra só que falar em línguas, né, curar pessoas, né, profetizar, isso não é sinal de crescimento espiritual, isso não é sinal de santificação, tá bom? Todos nós recebemos o Espírito Santo, todos nós somos agraciados com Deus, com dons espirituais para as nossas vidas, para glorificar a Deus e para servir o próximo, ok? E a conclusão que eu faço em relação a tudo isso é: nunca poderemos ser perfeitos, mas precisamos fazer o que pudermos para santificarmos mais e mais. Perfeição, isso não existe nessa perspectiva, porém a gente pode crescer. A gente pode fazer o máximo para chegar a essa perfeição. Outra coisa, uma coisa é a gente agradar a Deus, e a outra coisa é satisfazer a Deus. Nós nunca iremos satisfazer Deus por completo, nesse sentido dessa exigência que as pessoas têm colocado, né? Por exemplo, de cumprir os 10 mandamentos, por exemplo, ou cumprir tudo que Deus fala na Bíblia. Nós nunca vamos poder satisfazer Deus por completo, mas nós podemos sempre agradá-lo, sim, né? Com o nosso esforço, com o nosso coração voltado para Ele, com o nosso desejo de querer agradá-lo, né? Então, por exemplo, qual é o pai que não se agrada em ver o filho engateando? Qual é? Todos nós, mas só estará satisfeito quando vê o filho andando bem ao seu lado. Então, enquanto a gente estiver aqui, gente, enquanto a gente tiver ainda essa carne aqui, ó, contaminada pelo pecado, a gente vai estar engatinhando diante de Deus. Às vezes a gente vai dar uns pequenos passos, mas a gente só vai poder correr mesmo, por completo, quando a gente estiver lá na glória, quando a gente for glorificado, quando a gente tomar o corpo, que é igual ao corpo de Jesus, né? Onde o pecado não vai entrar mais. Aí sim a gente vai poder agradar a Deus por completo. Tá bem? Eu queria concluir porque o meu tempo já passou. Então, na reflexão, gente, eu peço perdão pelo tempo. Na reflexão, eu trago então aí algumas perguntas. Existe alguma atitude em você hoje que é característica de imaturidade espiritual? Qual? Você poderia listar isso aí. Eu tenho algumas coisas que mostram que eu sou imaturo, algumas características de criança mesmo, de bebê. E eu preciso vencer isso, preciso trabalhar isso na minha vida. Então você tem alguma também? Você poderia anotar isso aí e colocar dentro de Deus. Em que área você tem mais dificuldade para crescer? E por quê? Né? Então conversa sobre isso com alguém, comigo, né? Confessa para alguém alguma área que você tem dificuldade para crescer, para que vocês possam juntos chegar de repente à raiz do problema. Por que isso tem acontecido comigo? Por que eu não tenho conseguido crescer como deveria crescer na vida cristã? O que está acontecendo comigo? Então, é um momento de reflexão e aplicação para você. E por último, dê uma nota para você mesmo de 0 a 10 sobre a sua participação nas disciplinas espirituais. Lembra das disciplinas espirituais que a gente falou? Oração, jejum, meditação, estudo da palavra. Então, qual é uma nota de 0 a 10 da sua participação nas disciplinas espirituais? Né? Então, compartilhe essas notas, essa nota com um amigo seu próximo, um amigo
um discipulador, um discípulo, e peça para que ele ore junto com você, para que você possa estar crescendo mais nessas disciplinas espirituais, para que você possa preparar a terra, a sua terra, para Deus crescer na tua vida. Amém? Fique por aqui, gente. Quero orar com você aqui nesse momento. Pai, muito obrigado por esse tempo especial. Ajuda a gente a crescer. Nós queremos crescer no Senhor. Eu sei que o Senhor não espera de nós perfeição, mas o Senhor quer de nós progressão. O Senhor quer de nós um passo a cada dia. O Senhor quer de nós uma maturidade plena em Cristo Jesus. É esse nosso alvo, é esse nosso querer. Nos perdoa porque muitas vezes a gente deixa de praticar coisas que poderiam nos ajudar no processo de crescimento. Mas nós estamos aqui, Deus, para aprender com o Senhor e ser usado por Ti. Abençoa a vida de cada irmão em Cristo agora que está junto conosco aqui nesse momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridão, Deus te abençoe. Boa prática de exercícios espirituais, de disciplinas espirituais na sua vida. E na próxima vez que eu te ver, eu quero te ver um pouco maior, não só em estatura, mas também na tua vida espiritual. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima sexta-feira.